E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, quando eu falo de responsabilidade por lei, né, como eu disse a vocês, a lei em sentido formal e material, norma geral e abstrata, a regra, repito, é a irresponsabilidade. A princípio, o Estado não tem responsabilização decorrente da lei. Por quê? Por ser geral e abstrata. A princípio, a lei não causa um dano específico a ninguém. É possível que um ato administrativo decorrente da lei acabe por causar um dano, mas a lei em si, ela é geral. Ela não se dirige a uma pessoa específica e, por isso, em regra, ela não causa danos específicos. E a gente sabe que as restrições gerais, a princípio, não são indenizáveis. A gente tem uma exceção muito mais doutrinária do que prática, mas, para fins de prova, a doutrina costuma dizer que haverá responsabilidade por ato legislativo em situações nas quais a lei cause um dano direto a alguém e desde que, são requisitos cumulativos, essa lei seja declarada inconstitucional. Então, se a lei for inconstitucional e causar um dano direto a alguém, o Estado responde. A ideia é de que haverá responsabilidade por ato legislativo desde que a gente esteja diante de uma lei que seja inconstitucional e que essa lei cause um dano direto a alguém. Se a lei for inconstitucional e ela causar um dano direto a alguém, o Estado responde. A gente vai ter a responsabilidade do Estado em virtude desse dano direto causado. Então, se a lei for inconstitucional e ela causar um dano direto a alguém, o Estado responde por esse dano e aí a gente vai ter uma responsabilidade, obviamente, objetiva. Então imagine a lei que reduz a remuneração de uma carreira. É inconstitucional, porque a remuneração de servidores é irredutível, e essa lei causa um dano direto a alguém. Nesse caso, a responsabilidade do Estado estará configurada. Bacana? Perfeito. Então, a responsabilidade do Estado por ato legislativo, ela se configura nessas situações excepcionais. Por fim, e é o quarto e último ponto, né, porque eu falei de prescrição, falei de responsabilidade decorrente de obra, falei de responsabilidade decorrente de lei, e aí a responsabilidade decorrente de ato jurisdicional. A ideia, a princípio, é a mesma que a gente viu em relação à lei. Não há responsabilidade. A regra geral é a irresponsabilidade. Em princípio, o Estado não responde por decisões judiciais. Decisões judiciais são recorríveis e não indenizáveis. Então, não gostou não? Recorra. Num primeiro momento, o que a gente enxerga é que essas decisões judiciais, elas são passíveis de recurso e não de indenização. Então, se você não simpatizou com a decisão, recorra. Não me venha pedir indenização em relação a ela. Num primeiro momento, o raciocínio é que a responsabilidade decorrente de decisão judicial, ela não é passível de indenização. Inclusive, porque as decisões judiciais refletem uma parcela da soberania estatal, inconsequentemente, não se admite indenização decorrente dessa decisão judicial. Tem exceção. No caso aqui, a exceção é constitucional, tá? O artigo 5º, inciso 75 da Constituição, estabelece que o Estado indenizará aquele que ficar preso por erro judicial e aquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença. A prisão além do tempo fixado em sentença é conduta administrativa mesmo, 37º. A prisão por erro jurisdicional é a novidade, né? A decisão judicial equivocada que enseje prisão gera responsabilidade objetiva do Estado. Então é importante que você tenha na cabeça que não é qualquer prisão. Essa prisão tem que decorrer de uma decisão errada. Eu preciso comprovar que houve um erro judicial. E esse erro judicial ensejou prisão. Nesse caso, se ele ficar preso em decorrência de um erro judicial, ele tem direito a ser indenizado. A ideia é a mesma que a gente está tendo desde o início da aula, porque eu gosto do raciocínio, né? A pena privativa de liberdade é um risco que o Estado assume. No momento que o Estado assume o risco de privar a liberdade das pessoas, ele responde objetivamente por todos os danos que decorram desse risco que ele assumiu, tá? Então, se ele está assumindo o risco de privar a liberdade de alguém, se ele priva a liberdade de forma equivocada, ele responde objetivamente por esse dano decorrente do risco que ele assumiu. Então, o erro jurisdicional ensejando prisão gera responsabilidade objetiva do Estado.
ok? Rapidinho, passamos na responsabilidade civil do Estado e eu passo para o meu segundo tema da aula de hoje, que é a matéria de bens públicos. Já não é uma matéria tão cobrada, né? Responsabilidade civil cai com muita frequência, mas muita frequência mesmo. Bens públicos cai, prova sim, prova não. De vez em quando, prova sim, prova não, vem uma questão objetiva, vem uma questão na segunda fase, uma questão discursiva. Então, é um tema que eu não posso passar batido, né, num curso extensivo, mas que numa revisão normalmente a gente não comenta, pode cair em prova. Não é o tema mais popular das provas, mas a matéria de bens públicos é uma matéria simples. É uma matéria que cai sim nas provas de vocês. Se vocês forem olhando aí as provas anteriores, vão encontrar diversas questões, não é uma nem duas, diversas questões tratando da matéria de bens públicos, e é para ele que a gente vai. Por quê? Meu primeiro problema de bens públicos diz respeito ao conceito. Quando a gente tem um conceito de bens públicos decorrente da doutrina tradicional, a gente ouve o seguinte: não anote. Não anote o que eu vou dizer, preste só atenção, tá? Você aprende, de acordo com a doutrina tradicional, o seguinte: são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público e também são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito privado, desde que estejam atrelados à prestação de um serviço público. Não anote não, mas a doutrina tradicional dizia isso. São bens públicos os bens das pessoas de direito público e também são bens públicos os bens das pessoas de direito privado que estejam atrelados à prestação de um serviço público. Todos esses são bens públicos. Problema: o raciocínio é o ideal, porque você consegue enxergar que a proteção do bem público não é uma proteção ao dono do bem, ao proprietário do bem. A proteção do bem público é uma proteção à sociedade. Então, se eu penhoro o ônibus de uma empresa prestadora do serviço de transporte, a sociedade vai ter que andar a pé, né? Então eu não estou protegendo a empresa, eu estou protegendo o cidadão no momento que eu crio a empenhorabilidade. Então o raciocínio é de que o conceito de bens públicos existe não com a intenção de proteger o titular do bem, mas com a intenção de proteger o cidadão que usufrui desse bem, né? No entanto, esse conceito caiu por terra com o Código Civil. O artigo 98 do Código Civil de 2002, artigo mais desaforado que existe. Esse artigo 98 ele é desaforado. Ele diz assim: são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno e todos os outros são privados, pouco me importa a quem pertençam. Então, o Código Civil de 2002 regulamenta que são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público e todos os outros são privados, pouco me importa a quem pertençam. Claro que a gente tem que fazer uma leitura cuidadosa desse dispositivo, tá? Ninguém consegue contrariar expressamente ele, porque ficou claro para a gente que o nosso direito positivado toma como base para a conceituação de bens públicos o critério da titularidade e não da destinação. Então a destinação dos bens deixa de ser relevante e o que vai definir se o bem é ou não um bem público é a titularidade dele. Se esse bem pertence a uma pessoa jurídica de direito público, ele é bem público. Se ele não pertence, ele não é. Então o critério a ser utilizado é o critério da titularidade. É a titularidade do bem que toma por base, né, que vai definir se esse bem é ou não um bem público. Se ele é um bem público, ele é pertencente a uma pessoa jurídica de direito público. Se ele não pertencer a uma pessoa de direito público, ele não é bem público, tá? No entanto, como a gente tem que fazer uma interpretação cuidadosa, né, dentro do ordenamento jurídico, a gente começa a definir o seguinte: tudo bem, só são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Isso é fato. No entanto, todos os bens privados são bens privados que estiverem atrelados à prestação de um serviço público gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Então a ideia é de que são bens públicos os bens das pessoas de direito público, simples assim. No entanto, se os bens privados, for bem privado, bem pertencente a uma pessoa de direito privado e, portanto, bem privado, se ele estiver atrelado a uma prestação de serviço público,
ele goza das garantias inerentes aos bens públicos. Então, os bens privados que estejam atrelados à prestação de um serviço público, eles gozam de todas as garantias inerentes aos bens públicos. Então, eles têm penhorabilidade, aquelas prerrogativas dos bens públicos se aplicam a todos os bens que sejam privados, mas que estejam atrelados à prestação de um serviço. Então, pode penhorar o ônibus de uma empresa de ônibus? Não. É um bem privado, mas por estar atrelado à prestação de um serviço público, ele goza das garantias inerentes aos bens públicos, ok? Só tome cuidado, porque de vez em quando na prova objetiva o que vem para vocês é o texto da lei. E aí, vindo um texto da lei, a gente só considera bem público o bem pertencente à pessoa jurídica de direito público interno. Todos os outros são privados, tá? Já aqui, para fins de conceituação de bens públicos, o único critério relevante é a titularidade. A destinação vai ser relevante para fins de classificação. E aí, no que tange a destinação, os bens públicos se dividem em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Então, no que diz respeito à destinação, os bens podem ser ou bens de uso comum, ou bens de uso especial, ou bens dominicais. O que é isso? Os bens de uso comum, o nome já diz, são aqueles bens que existem para serem utilizados pelas pessoas em geral. São bens de uso comum do povo, porque eles existem com a finalidade de serem utilizados pela sociedade. Então, praças, ruas, praias, são bens de uso comum do povo. Eles existem e são conservados pelo Estado com a intenção de poderem ser utilizados por toda a sociedade. Então, uma praça, uma praia, uma calçada é um bem de uso comum. A princípio, a utilização ordinária desses bens não depende de consentimento do Estado. Depois eu vou retomar isso aqui, tá? Presta atenção nisso que eu estou te falando. A utilização comum, a utilização ordinária desses bens de uso comum do povo é livre. Você não precisa do consentimento do Estado para ir tomar um banho de mar, para andar na calçada. É a utilização livre, porque os bens existem para isso. A intenção deles é justamente garantir o interesse da coletividade. Então, eles são bens que existem com a finalidade de serem utilizados pelas pessoas em geral. Então, esses bens de uso comum do povo, eles são utilizados pela sociedade. Eles são usufruídos pela sociedade em geral. São bens que têm a finalidade de se destinarem à utilização das pessoas. A sociedade em geral usufrui desses bens. Os bens de uso especial não. São bens que o Estado conserva, também com finalidade pública, mas não é a utilização das pessoas em geral. Eles são bens que o Estado possui com finalidade pública específica. O sujeito ignorante vai entrando na repartição, você diz, senhor, não pode entrar. E ele diz o quê? Eu entro porque é pública. Você não está na cadeira do prefeito, né? Eu entro porque é pública. Nem todo bem público é de utilização pública. Então, esses bens de uso especial, eles são bens públicos, e eles inclusive estão atrelados a uma finalidade pública, mas não é a destinação de utilização pela sociedade em geral. São bens que devem ser utilizados com finalidade pública específica. Então, a utilização desses bens é a finalidade pública específica. Não é a destinação das pessoas em geral. É a utilização específica dos bens, é o próprio Estado quem utiliza o bem especificamente. Então, o prédio de uma repartição, que vai ser utilizado para execução da atividade, prestação do serviço. Um carro oficial, que vai levar um servidor para executar uma atividade, entregar mandado. Enfim, são bens que têm a finalidade de serem utilizados pelo próprio Estado, pela própria administração, né? Compõem a máquina administrativa. Às vezes, o Estado utiliza de forma direta, às vezes, o Estado utiliza de forma indireta. Terras indígenas. A Constituição diz, a gente vai aprender bens em espécie no próximo bloco, mas a Constituição diz que as terras ocupadas pelos índios tradicionalmente pertencem à União. Então, é um bem de uso especial. Você não pode tomar um banho de sol numa terra indígena.
você precisa respeitar que aquele terreno pertence à União e é destinado à proteção da cultura indígena. Então, não é um bem usado diretamente pelo Estado, né? Não compõe a máquina administrativa, mas o Estado conserva com finalidade pública específica. Então, os bens de uso especial, eles são assim. São bens que o Estado conserva com finalidade pública específica, tá? Por fim, temos os bens dominicais ou dominiais, dá no mesmo, sinônimos, tá? Dominicais ou dominiais são bens que o Estado possui, mas que não tem nenhuma destinação pública. Então, uma terra devoluta de um Estado, são bens que são públicos, porque pertencem a uma pessoa jurídica de direito público, e o critério é somente a titularidade, mas eles não têm nenhuma destinação pública atrelada a eles. Então, quando você pensa num bem dominical, pensa num bem que não está atrelado a nenhuma finalidade de interesse público. Ele pertence ao Estado e, consequentemente, ele é público, 98 do Código Civil. No entanto, ele não está atrelado a nenhuma utilização de interesse público. É um bem dominical, é um bem dominial, tá? A partir de agora, os bens que têm finalidade pública, seja uso comum, seja uso especial, nós vamos chamar de bens afetados. Então, os bens afetados são os bens que estão atrelados a uma utilização de interesse público. Por sua vez, os bens que não têm nenhuma destinação pública, nós vamos chamar de bens desafetados. Então, isso é fácil. Se o bem está atrelado, afetado a uma utilização de interesse público, seja de uso comum ou de uso especial, nós chamamos de bem afetado ou consagrado, dá no mesmo. Agora, os bens dominicais, aqueles que não têm nenhuma destinação atrelada a eles, nós vamos chamar de bens desafetados ou bens desconsagrados. Eles pertencem ao Estado, mas eles não estão afetados a nenhuma utilização de interesse público. Só que isso não é estanque. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é que o bem que não tem nenhuma destinação pode passar a ter, e que o bem que tem destinação pode deixar de ter. É o que nós vamos chamar de afetação e de desafetação de bens. Então, afetar o bem é dar destinação pública a um bem que não tinha. E desafetar é retirar a destinação pública de um bem que tinha. Então, a ideia é de que a afetação ocorre quando eu dou a um bem uma destinação pública que ele não tinha. Ele era um bem desafetado, eu dou a ele uma destinação pública e ele está afetado. E eu desafeto quando eu retiro a destinação pública que o bem tinha originariamente. A afetação, ela não depende de nenhuma formalidade. Então, a princípio, a afetação de um bem público se dá pelo simples uso. O simples fato de se utilizar o bem no interesse público já afeta esse bem. Claro que a afetação pode se dar por lei, pode se dar por ato administrativo, mas ela não depende disso. Pessoal, tenha na cabeça que a afetação é a regra. A princípio, bens desafetados são antieconômicos. Não faz sentido que o Estado possua um bem e não dê a ele nenhuma destinação pública. Não é econômico, não é eficiente possuir um bem e não ter esse bem nenhuma destinação atrelada ao interesse público. Por isso, o entendimento é de que deve se propiciar sempre a chance de se afetar bens. A afetação é a regra. Por isso, essa afetação pode se dar pelo simples uso. O simples fato do Estado utilizar o bem no interesse público já afeta o bem. Não há necessidade de nenhum critério de afetação. Utilizou o bem no interesse público, esse bem já está afetado. Então, a princípio, os bens públicos devem ser afetados e a afetação pode se dar pelo simples uso. Pelo mesmo motivo, a desafetação não pode se dar pelo simples desuso, né? Então, a afetação pode se dar pelo uso, mas a desafetação, ela não se dá pelo simples desuso. O simples fato de deixar de utilizar o bem não desafeta ele. Então, a doutrina costuma dizer que a desafetação deve ser formal. Essa desafetação pode decorrer ou de lei, ou ela pode decorrer de ato administrativo. É possível que haja uma lei retirando a destinação pública do bem, desafetando, fazendo com que esse bem deixe de atender ao interesse público. E também, essa desafetação pode ser feita mediante ato administrativo. Pode-se expedir um ato retirando a destinação pública do bem, tá?
Então não é o simples desuso, a desafetação decorre de lei ou decorre de ato administrativo específico. Agora, preste atenção. No caso de bens de uso especial, põe aqui uma observaçãozinha. A doutrina costuma dizer que os bens de uso especial podem ser desafetados por fatos da natureza. Então, é possível que uma situação alheia à vontade da administração torne esse bem impossível de ser utilizado. Então, ele pode ser desafetado por um fato da natureza. Você imagina uma escola pública, houve uma enchente, a escola caiu, ruiu, não existe mais escola. Então, nesse caso, como era um bem de uso especial, ele é desafetado pela situação, pelo fato da natureza, que impede a utilização desse bem. Tá? Isso caiu na prova, tem alguns exames atrás, não tem poucos não, uns 10, 11 exames atrás. Uma prova objetiva que dizia que uma biblioteca pública, depois você dá uma pesquisada aí você acha, uma biblioteca pública tinha sido consumida por um incêndio. E esse incêndio tinha destruído uma parte imensa do acervo da biblioteca, tornando impossível a manutenção dela enquanto biblioteca. E aí perguntava se podia alienar o bem. Um monte de gente marcou que para alienar precisava desafetar antes. E a regra era que não. Porque nesse caso, o bem já está desafetado. Depois a gente vai falar de alienação e você vai ver que os bens desafetados podem ser alienados. Mas a questão aqui não era isso. A questão aqui era você entender que a desafetação da biblioteca se deu pelo incêndio. O incêndio que destruiu uma parte grande do acervo e tornou ela impossível de manter a destinação de biblioteca, tornou ela desafetada. Então a ideia é que nesses casos em que a gente estiver tratando de um bem de uso especial, a desafetação pode decorrer de um fato da natureza, uma situação alheia à vontade da administração que torne impossível continuar se utilizando aquele bem daquela forma, né, com aquela destinação. Então os fatos da natureza podem desafetar bens de uso especial, certo? Vamos lá. Daí, ainda entendendo essa matéria de bens públicos, é importante que você saiba que o conceito de bens públicos ele é tão relevante pelo fato de que esses bens possuem algumas características. São características que decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na verdade, essas características elas encerram prerrogativas a esses bens. Prerrogativas que, a princípio, não estão presentes nos bens privados. Falei a princípio, porque a gente já viu que em determinadas situações, se o bem privado estiver atrelado a uma prestação de interesse público, ele pode sim possuir essas características dos bens públicos, né? Como eu lhe disse, não se pode penhorar um ônibus de uma empresa concessionária. Então, alguns bens privados possuem essas características, mas elas são características inerentes ao bem público. São características que decorrem da qualidade de público do bem, né? É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado que a gente vem conversando desde o início da primeira aula. Essa supremacia, ela cria algumas prerrogativas que estão presentes nesses bens em virtude dessa supremacia. E por isso, todos os bens públicos não me interessa se eles são bens de uso comum, bens de uso especial ou bens dominicais. O simples fato de serem bens públicos geram a eles determinadas características. A primeira delas, põe aí para mim, é a impenhorabilidade. Então, quando eu digo a você que o bem público é impenhorável, eu lembro a vocês que a penhora é a constrição judicial de bens, né? Dizer que o bem público é impenhorável significa dizer que não é possível que judicialmente se determine a constrição desse bem pertencente ao Estado. Então, essa impenhorabilidade impede que numa execução contra a fazenda pública, o juiz determine a penhora e a arrematação desse bem. Não é possível que haja penhora, arrematação de bens públicos. Os bens públicos são impenhoráveis. Não se admite a penhora de bens públicos. Essa penhora, ela não seria possível. Primeiro, porque não precisa, né? A ideia é de que o Estado é solvente. Ele paga os seus débitos por meio de uma ordem cronológica de pagamento de precatório somente para garantir a impessoalidade. Para garantir que ele não vai primeiro pagar quem ele quer e depois ele vai deixar para quem ele não quer ele pagar por último. Não, ele tem que seguir uma ordem cronológica. Mas o Estado é solvente.
Ele garante as decisões judiciais contra ele com o seu próprio orçamento. Não há necessidade da entrega de um bem público para a garantia do juízo. A garantia do juízo se dá pelo próprio orçamento público. O Estado é solvente. Devo, não nego, mas vou pagar na ordem cronológica, tá? Agora, ainda que eu precisasse, porque eu estou lhe dizendo que não há necessidade de penhora de bens porque o Estado é solvente. Mas ainda que houvesse a necessidade dessa penhora, permitir a penhora de um bem público seria como se tirar um bem de toda a sociedade para satisfazer o direito de um credor. É uma verdadeira supremacia do interesse privado sobre o público. Era como se eu estivesse tirando um bem que pertence a toda a sociedade para satisfazer o direito de um credor. Isso não é possível, tá? Então eu não tenho como admitir que esse bem saia de toda a sociedade para satisfazer o direito de um sujeito, a garantia, o direito de um credor, de uma pessoa. A ideia é exatamente o contrário. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Consequentemente, os bens públicos são impenhoráveis, ainda que eles sejam dominicais. Mesmo os bens desafetados, aqueles dominicais que não estão atrelados a nenhuma utilização de interesse público, ainda assim, eles são impenhoráveis, tá? Quando se fala de impenhorabilidade, a impenhorabilidade incide sobre os bens públicos em geral, não me importando saber qual é a destinação desses bens para verificar se ele é impenhorável ou não. Além disso, não onerabilidade. Quando eu falo de não onerabilidade, eu estou falando da impossibilidade de constrição extrajudicial. Porque eu disse, é impenhorável, não se admite a constrição judicial. Ele é não onerável. Não se admite a constrição extrajudicial. Eu estou lhe dizendo que sobre bens públicos não pode incidir direitos reais de garantia. Penhor, hipoteca, anticrese não podem incidir sobre bens públicos. Então, os bens públicos, eles não podem ser onerados com direitos reais de garantia sobre eles. Não se admite o penhor, a hipoteca, a anticrese. Preste atenção que os direitos reais de uso são admitidos, tá? Então, enfiteus, usufruto, direito real de uso, é possível. O que não pode é o Estado entregar um bem público como garantia real de um débito. Ele não pode assumir um débito e entregar como garantia desse débito um bem público. Isso não é possível. Os bens públicos são não oneráveis. Então, não se admite a incidência de direito real de garantia sobre ele. Não é possível que esse bem público seja entregue como garantia real de uma dívida assumida, tá? Eu não iria poder executar mesmo a hipoteca, o penhor. Então, não se admite sequer a constrição e a oneração desse bem com direitos reais de garantia. Também, os bens públicos são imprescritíveis. E aí, quando eu falo da imprescritibilidade, eu estou falando da prescrição aquisitiva, né? Que é a uso capião. A ideia é de que falar que o bem público é imprescritível significa dizer que ele não pode ser adquirido pelo decurso do tempo. Não se admite a uso capião incidente sobre bem público. A posse mansa e pacífica sobre um determinado bem público não enseja aquisição de propriedade. Bens públicos não são passíveis de uso capião. Não é possível a incidência, né, de um bem público com a aquisição da propriedade pelo tempo necessário na legislação civil para que ele adquira a propriedade. Então, a posse mansa e pacífica sobre um bem público, pelo tempo determinado na legislação civil, não adquire propriedade. Nem mesmo as usucapiões especiais, tá? Nem a extraordinária, nem as especiais. Não é possível nenhuma espécie de usucapião sobre nenhum bem público, mesmo os dominicais. Tem até uma súmula, a súmula 340, do STF, ou é do STJ, acho que é do STF, a súmula 340 diz expressamente que mesmo os bens dominicais, mesmo os bens desafetados, não são passíveis de uso capião, ok? Vamos lá, aprofundar um pouquinho só. O STJ tem ido um pouco além. Ele vem dizendo para a gente o seguinte: não é que a posse mansa e pacífica sobre um bem público não enseja aquisição de propriedade, não. Na verdade, vai além disso. Na verdade, a utilização contínua de um bem público por um particular sequer induz posse. Trata-se de mera detenção. Então, essa utilização contínua de um bem público por um particular não gera a posse desse bem. A gente está tratando de mera detenção sobre o bem. Então, na prática, o que eu estou lhe dizendo é que o sujeito não tem direito de retenção, de indenização de benfeitorias, aquelas garantias concedidas ao possuidor
não se estendem aos detentores de bens públicos. Quem utiliza um bem público como seu, sem justo título, não é possuidor. Então não é possuidor. Ele não tem nem posse, quanto mais aquisição de propriedade. Certo? Então, a princípio, os bens públicos são impenhoráveis, os bens públicos são imprescritíveis e são não oneráveis. Só que eu tenho uma outra característica que é a inalienabilidade. Essa a gente vai ter que conversar, porque ela tem algumas nuances para serem trabalhadas, tá bom? Me dá um minuto, para tomar um café e a gente volta para fechar bens públicos, inclusive os bens em espécie.